Você também tem a impressão de que, de repente, todo mundo virou autista? Mas será que estamos diante de uma epidemia? Ou apenas aprendendo a reconhecer uma condição que sempre existiu? A ciência revela que o autismo é muito mais complexo do que imaginamos e que cada pessoa no espectro é única. Novas pesquisas mudaram nossa compreensão sobre o cérebro humano e explicam por que tantos diagnósticos surgem atualmente. Muito do que parecia um amimanto repentino pode representar uma revolução na forma como identificamos e compreendemos o autismo. Autismo, epidemia ou revolução no diagnóstico. Descubra o que a ciência realmente sabe. Assista ao documentário completo. Nos últimos anos, muita gente teve a impressão de que o autismo surgiu de repente em todo lugar. Um vídeo aqui, um relato ali, um diagnóstico recebido na vida adulta, uma pessoa reconhecendo no próprio passado sinais que antes pareciam apenas traços de personalidade. A soma dessas histórias criou a sensação de uma explosão silenciosa. Lia, uma jornalista curiosa e inquieta, decidiu investigar o assunto depois de ouvir, no mesmo mês, 3 colegas dizerem que estavam no espectro. Ela esperava encontrar uma resposta simples, talvez um número assustador ou uma explicação única. Em vez disso, encontrou algo mais complexo e mais humano. O primeiro especialista que procurou foi direto ao ponto. O transtorno do espectro autista não é uma doença contagiosa, não aparece por influência dos pais e não surge do nada na vida adulta. É um transtorno do neurodesenvolvimento, uma diferença presente desde o início da formação cerebral. Em outras palavras, a pessoa não se torna autista mais tarde, ela nasce com um cérebro que organiza informações, estímulos e relações de um modo particular. Lia pensou em quantas crianças no passado passavam a infância sendo chamadas de tímidas, distraídas, difíceis, excêntricas ou simplesmente malcriadas. Muitas delas talvez fossem autistas, mas viviam em épocas em que quase ninguém sabia nomear essas diferenças. Era como olhar para um mapa sem legenda. A explicação para o aumento de diagnósticos, então, começou a aparecer com mais clareza. Hoje, os profissionais conhecem melhor o espectro, os critérios são mais amplos e há mais atenção para sinais sutis, sobretudo em meninas, adultos e pessoas que aprenderam a mascarar dificuldades sociais. Também existe mais acesso à informação, o que faz muita gente buscar avaliação depois de anos tentando se encaixar sem entender por quê. A pergunta parecia simples, mas abriu um corredor inteiro de investigação. O que faz uma pessoa nascer autista? A resposta, por enquanto, não cabe em uma única frase. No laboratório, a doutora Helena costumava dizer que o autismo não era um enigma de uma peça só, e sim um mosaico. Em muitos casos, a genética entra como a primeira e mais forte pista. Estudos feitos ao longo de décadas indicam que a hereditariedade explica grande parte da predisposição ao transtorno do espectro autista, o que sugere que diversos fatores já estão presentes antes do nascimento. Mesmo assim, Miguel, um jovem pesquisador inquieto, insistia na pergunta que todos faziam em voz baixa. Se existe predisposição, isso quer dizer que a causa já foi encontrada? Helena balançava a cabeça. Ainda não. A ciência continua examinando a gestação, o desenvolvimento cerebral e outras condições que podem influenciar o risco, mas nenhuma pesquisa séria encontrou uma causa única capaz de explicar todos os casos. Foi então que o assunto desviou para uma ideia antiga e persistente. Alguém na sala mencionou vacinas, como se a dúvida ainda tivesse força. Miguel abriu um dossiê com calma, quase como quem fecha uma porta rangendo. No fim dos anos 1990, um estudo fraudulento alimentou esse medo. Depois, ele foi retirado da literatura científica, e seu autor perdeu o direito de exercer a medicina. Desde então, dezenas de pesquisas em vários países acompanharam milhões de crianças. O resultado se repetiu sem exceção. Houve um silêncio breve, daqueles que não são de dúvida, mas de revisão.
Helena então propôs outra imagem. Durante décadas, muita gente vive sem exames adequados. Algumas pessoas enxergam mal, outras ouvem com dificuldade, outras têm condições que passam despercebidas e são tratadas. Depois, quando a triagem se amplia e os critérios de diagnóstico melhoram, os números sobem de repente. Não porque a condição apareceu do nada, mas porque passou a ser reconhecida. Miguel entendeu a lógica com a clareza de uma lâmpada acesa tarde demais. O aumento dos diagnósticos de autismo nas últimas décadas não prova uma nova epidemia. Em grande parte, mostra que a sociedade aprendeu a enxergar melhor algo que sempre existiu, embora muitos casos tenham ficado escondidos no passado. Na última reunião, Helena resumiu tudo sem dramatizar. A ciência ainda não resolveu completamente o mistério de por que alguém nasce autista. Mas já sabe o suficiente para afastar certezas falsas e olhar com mais precisão para o que realmente importa: genética, desenvolvimento, diagnóstico e cuidado. Às vezes, entender o fenômeno não significa encontrar uma única resposta. Significa aprender a reconhecer todas as peças que estavam ali. Não, isso não significa que tenha surgido uma epidemia de miopia. Significa que agora somos capazes de identificar um problema que sempre esteve presente. Com o autismo, acontece algo muito parecido. Durante boa parte do século passado, apenas crianças com dificuldades muito evidentes recebiam um diagnóstico. Milhares de outras passavam despercebidas, embora já vivenciassem as mesmas diferenças desde cedo. Algumas eram chamadas de tímidas. Outras, de excêntricas. Algumas eram vistas como antissociais, distraídas ou apenas diferentes. Muitas cresceram, estudaram, trabalharam e construíram suas vidas sem nunca entender por que enxergavam o mundo de um jeito próprio. Nas últimas 2 décadas, esse cenário começou a mudar. Os critérios diagnósticos ficaram mais precisos. Profissionais da saúde passaram a receber treinamento específico. Escolas aprenderam a reconhecer sinais precoces. Campanhas de conscientização incentivaram famílias a buscar avaliação especializada. Com isso, milhares de adultos finalmente encontraram uma explicação para dificuldades que os acompanhavam desde a infância. O que antes era confundido com desatenção, mau humor ou falta de interesse passou a ser compreendido como parte de um espectro mais amplo. Luísa trabalhava revisando conteúdo sobre saúde e percebeu que, nas redes sociais, toda a diferença humana parecia ganhar o rótulo de diagnóstico. Em poucos minutos, um vídeo dizia que gostar de rotina era autismo, outro afirmava que evitar festas era sinal suficiente, e um terceiro tratava a sensibilidade a barulho como prova definitiva. No mesmo dia, seu irmão Miguel, professor e pai de uma menina pequena, contou que havia alívio em ver o tema da saúde mental ser discutido com mais abertura. Segundo ele, muitas famílias passaram a reconhecer sinais precoces, e pessoas que viviam confusas finalmente encontraram palavras para explicar o que sentiam. Luísa concordou, mas apontou o problema: a internet misturava informação séria com simplificações perigosas. Sem perceber, muita gente passou a usar características comuns como se fossem diagnóstico. Gostar de silêncio, ter interesses intensos, preferir ficar em casa ou se incomodar com ruídos não define, sozinho, ninguém. Miguel lembrou de uma aluna que se dizia autista porque tinha rotina rígida. Depois de uma avaliação adequada, descobriu ansiedade e um ambiente familiar desorganizado, não autismo. Já outra criança, silenciosa e retraída, recebeu atenção cedo demais nas redes e tarde demais na escola, justamente porque todos trataram seu comportamento como modismo ou exagero. Então Luísa explicou com calma o que os especialistas repetiam: o diagnóstico depende de um conjunto de sinais presentes desde o desenvolvimento infantil, analisados por profissionais capacitados. Não existe um único traço capaz de confirmar ou excluir o transtorno. A conversa avançou para a palavra que mais confundia as pessoas: espectro. Miguel imaginava uma escala simples, do leve ao grave, mas Luísa mostrou que o espectro não é uma fila de caixinhas iguais,
É um mapa amplo, com diferentes formas de comunicação, sensibilidade, necessidade de apoio e modos de funcionamento. No fim, os dois concluíram que a internet ajudou a abrir portas, mas também criou atalhos perigosos. A informação podia acolher, orientar e diminuir o preconceito, desde que não transformasse a complexidade humana em lista pronta. Existe apenas um tipo de autismo? A resposta é não. A medicina usa a expressão transtorno do espectro autista justamente porque ela descreve uma realidade ampla, com pessoas muito diferentes entre si. Algumas precisam de apoio constante para as tarefas do dia a dia. Outras estudam, trabalham. Algumas têm deficiência intelectual associada. Outras apresentam inteligência dentro ou acima da média. Algumas sentem o mundo de forma intensa, incomodadas por sons, luzes ou texturas. Outras quase não mostram alterações sensoriais. Dizer o autista como se todos fossem iguais é um erro. Lia tinha 38 anos quando recebeu o diagnóstico. Durante muito tempo, ela acreditou apenas que era cansada demais para situações sociais, rígida com rotinas e estranhamente sensível ao barulho do escritório. Aprenderá a observar gestos, ensaiar falas e sorrir no momento certo. Por dentro, gastava energia em cada conversa como quem atravessa um corredor cheio de portas fechadas. Quando ouviu a palavra autismo, sentiu alívio e medo ao mesmo tempo. Alívio por finalmente encontrar uma explicação. Medo porque percebeu quantos anos havia passado tentando caber em um molde. O caso de Lia não era exceção. Muitos adultos recebem o diagnóstico apenas agora porque passaram décadas desenvolvendo estratégias para se adaptar, esconder dificuldades e sobreviver a contextos sociais sem chamar atenção. Isso ajuda a explicar por que tanta gente só é identificada mais tarde, especialmente mulheres e pessoas que aprenderam a mascarar sinais desde a infância. Foi então que surgiu a pergunta que inquietava pesquisadores e famílias: o número de pessoas autistas realmente aumentou? A resposta mais honesta da ciência era cautelosa. Talvez exista um pequeno aumento, mas provavelmente muito menor do que as estatísticas sugerem à primeira vista. Estudos investigam fatores como idade avançada dos pais, prematuridade, complicações na gestação e outros elementos ambientais. Alguns parecem influenciar o risco. A explicação mais consistente aponta para outro caminho. Os métodos diagnósticos melhoraram. Os critérios clínicos se ampliaram. O acesso aos serviços de saúde cresceu. Grupos antes invisíveis passaram a ser reconhecidos. O que parecia um salto misterioso foi, em grande parte, uma mudança de olhar. Não necessariamente existem muito mais pessoas autistas. Estamos aprendendo a reconhecê-las melhor. Lia ouviu essa ideia com atenção. Pela primeira vez, sua história não parecia um desvio silencioso, mas parte de uma diversidade maior do desenvolvimento humano. O diagnóstico não apagava suas dificuldades, mas também não definia tudo o que ela era. Explicava algumas necessidades, iluminava certas lutas, mas não encerrava sua identidade. Talvez essa seja a transformação mais importante do nosso tempo. Durante décadas, imaginamos apenas uma forma normal de funcionamento do cérebro. Hoje entendemos que o desenvolvimento neurológico é muito mais diverso. O autismo faz parte dessa diversidade. Reconhecer isso não significa transformar qualquer comportamento em diagnóstico. Significa entender que cada pessoa é uma combinação única de características. A ciência ainda fará novas perguntas e poderá rever respostas no futuro. É assim que ela avança. Mas talvez a maior descoberta já tenha acontecido. Não estamos apenas contando mais casos. Estamos finalmente enxergando pessoas que sempre estiveram aqui. Marina tinha 8 anos quando aprendeu a reconhecer o som de cada relógio da casa. O da cozinha era apressado. O da sala parecia cansado. O do quarto dos pais marcava as noites em que ninguém entendia porque ela chorava sem falar nada. Na escola, diziam que ela era distraída, teimosa ou no seu mundo. Marina sabia apenas que o mundo dos outros vinha alto demais, rápido demais e cheio de regras invisíveis.
Ela gostava de alinhar lápis por cor, repetir perguntas mentalmente e observar as frestas de luz no armário quando o recreio ficava insuportável. A mãe levava a menina a consultas, e cada adulto parecia enxergar uma versão diferente dela. Um falava em timidez, outro em ansiedade, outro em dificuldade de aprendizagem. Marina escutava tudo sem compreender porque sua história parecia sempre caber mal nas palavras dos outros. Anos depois, um novo encontro mudou a direção daquela vida. Não houve milagre nem resposta perfeita, apenas uma profissional que fez perguntas com paciência e, pela primeira vez, pareceu interessada não no que Marina não conseguia, mas no modo singular como ela percebia cada detalhe. Quando o diagnóstico veio, a família não recebeu uma sentença, e sim uma chave. Algumas peças se encaixaram com dor e alívio. A infância inteira, antes confusa, ganhou contorno. O silêncio nas festas, a exaustão depois de barulhos comuns, a necessidade de rotina, o modo intenso de amar as coisas, tudo passou a fazer sentido. Marina não deixou de ser Marina. Continuou irmã, filha, leitora voraz, observadora de pássaros, desenhista de mapas imaginários. O diagnóstico não apagou sua personalidade, sua educação, seus talentos nem suas escolhas. Apenas revelou que o cérebro dela seguia caminhos menos óbvios, e que isso não a tornava menos humana. Na turma em que passou a estudar com apoio adequado, os colegas descobriram algo que ninguém havia notado antes. Marina era excelente em encontrar padrões, lembrar datas e perceber pequenos erros em projetos. Quando recebia espaço e previsibilidade, florescia com firmeza. Seu like e seu comentário impulsionam o vídeo. Seu compartilhamento faz a comunidade crescer. E sua inscrição garante que você não perca nada. Obrigado por tudo.